O significado do filme Autor Orfeus para ler 4 minutos publicado em 24.09. 2020 atualizado em 25.09. 2020 O filme A Hora da Verdade, criativamente não convencional e profundo, conta a história de pais angustiados que perderam seus filhos. Um casal casado, com planos para o futuro. Sua amada filha. Mas um dia a vida dos heróis se dividiu em antes e depois. Em seu trabalho, o diretor conseguiu mostrar a imperfeição de nossa existência, a diferença entre importante e secundário. O significado do filme é A Hora da Verdade. O comovente filme Hora da Verdade abre seus olhos para muitas coisas. Os personagens tinham grandes planos para o próximo feriado. Os heróis decidiram ir pescar. Eles escolheram um lugar deserto. Em seu motorhome, Wendy e Paul se sentiram bem, mas algo deu errado. A filha deles desapareceu sem deixar rastros. Os pais, assustados, pediram ajuda ao xerife local. No entanto, a polícia não tinha pressa em iniciar uma investigação, mas Wendy e Paul não desistiram. Com o tempo, eles começaram a cometer atos inadequados, o que só agravou a situação. Indiferença por parte da polícia, depressão, perda da pessoa mais próxima. Os heróis estão passando por uma verdadeira tragédia. Eles são deixados sozinhos com seu infortúnio. Vizinhos desconfiados dão motivos para duvidar de sua sinceridade e honestidade. Os pais da garota não entendem em quem se pode confiar e em quem, categoricamente, não se pode. Paul e Wendy são levados ao desespero. Mas será que podemos julgar os heróis que perderam sua filha de 10 anos? A Hora da Verdade é um filme emocionante, cheio de emoções e mágoas, que mostra a profundidade dos sentimentos humanos de pessoas que se encontram em uma situação difícil na vida. Parece que o mundo dos heróis desmoronou em um instante. Os personagens se agarram a todas as pistas. Todas as suas ações visam a atingir um objetivo. Outros problemas e dificuldades para eles simplesmente deixaram de existir. O objetivo do filme A Hora da Verdade é que prestamos muita atenção às pequenas coisas, esquecendo-nos das mais importantes. Você deve apreciar o que tem aqui e agora. Nada é mais importante do que a vida humana. Quando um ente querido sofre um infortúnio, os parentes às vezes cometem ações inadequadas que desafiam a explicação lógica. O filme A Hora da Verdade trata da busca de si mesmo. Nem todas as pessoas conseguem lidar com a dor sozinhas. Nem todo mundo consegue passar nos testes com firmeza. Sobreviver à tragédia. Às vezes, as dificuldades quebram as pessoas. Elas perdem o sentido da vida. Às vezes, o destino é injusto, mas somente uma pessoa decide como proceder. Às vezes, a ajuda de outras pessoas e de entes queridos é necessária. Em um momento difícil, é importante dar uma mãozinha a alguém que sinceramente precisa dela. Os heróis perceberam que esse desafio estava além de suas capacidades. Então, inventaram um jogo no qual eles mesmos acreditavam. Os personagens pararam de avaliar adequadamente o que estava acontecendo ao seu redor. Começaram a suspeitar de todos ao seu redor. Os personagens não estão satisfeitos nem com as ações do xerife nem com as dos vizinhos do acampamento. Eles cometem um erro após o outro. É impossível desenvolver um algoritmo único para agir em situações complexas e fora do padrão. Às vezes, as emoções assumem o controle. As pessoas começam a ficar em suas ilusões. Não querem e não conseguem aceitar a realidade. É mais fácil para elas considerar alguém culpado em sua opinião do que acreditar no que aconteceu. O diretor filmou o filme The Hour of Truth com seu próprio roteiro. O enredo acabou sendo confuso e intrigante. No meio do filme, o espectador entende que não se trata apenas de um filme de detetive, mas de um drama psicológico profundo. Em um filme emocional, há lugar para simpatia e compaixão. O que pode ser mais terrível para os pais do que perder o próprio filho? Os heróis percebem que outros problemas não são importantes, eles simplesmente não existem. É importante que os entes queridos estejam vivos e saudáveis, porque a vida humana é a coisa mais valiosa que as pessoas têm. O significado do final do filme A Hora da Verdade. O final de um filme profundamente confuso acabou sendo extremamente inesperado. O diretor conseguiu surpreender o público. A perda de um filho é uma grande dor para qualquer pai. É difícil aceitar essa situação, perceber o que aconteceu. Os heróis não queriam acreditar no óbvio. Era como se eles se tornassem participantes de um jogo confuso no qual não havia regras. Devido ao comportamento inadequado dos personagens,
Pessoas inocentes sofreram. O significado da fita final Hour of Truth é que uma pessoa que enfrentou uma terrível tragédia, no momento certo, é importante ajudar. A conscientização e a aceitação da situação podem, às vezes, salvar uma vida. Alguns espectadores que assistiram ao filme com atenção podem adivinhar o possível final. Os criadores do filme plantam pistas que impulsionam a linha de pensamento correta. O espectador começa a examinar o retrato psicológico dos personagens e a analisar suas ações. Toda a vida dos personagens principais está centrada em uma coisa: eles não conseguem se conformar com o desaparecimento da garota. Os pais iniciaram sua própria investigação, o que levou a resultados tristes. O filme psicológico A Hora da Verdade é um drama familiar em que Paul e Wendy, aflitos, não conseguem se conformar com a dura realidade. Eles vivem em um mundo inventado e se dão a esperança de um bom resultado. No entanto, a realidade não lhes dá a chance de um futuro despreocupado e feliz.